Shalom, aqui estamos de volta, né, para dar continuidade aos nossos estudos, não é? Espero que você tenha tido um excelente final de semana. Então vamos começar nossa semana estudando Atos capítulo 17. Paulo em Tessalônica e em Bereia. Em Tessalônica, Paulo, como de costume, ao chegar nas cidades, né, ele se dirigia às sinagogas. Paulo, apesar de muitas vezes ser perseguido pelos judeus, jamais desiste deles de proclamar o reino de Deus para eles, né? E por 3 sábados explanava com o ensinamento de Jesus. Uma multidão de gregos, inclusive mulheres, creram que Jesus era o Salvador. Como sempre, a inveja é um veneno, e muitos judeus atraíram homens perversos e vadios para alvoroçar a cidade e assaltar a casa de Jasson. Paulo estava hospedado nessa casa, né? Jasson provavelmente era judeu, porque Paulo e Silas não ofenderiam os judeus se hospedando na casa de um gentil. Os perversos procuravam Paulo e a Silas, por isso eles invadiram a casa, mas não os encontraram. Então levam Jasson aos magistrados, dizendo que eles iam contra os decretos de César e anunciavam o novo rei. Então, à noite, os irmãos retiram Paulo e Silas, né, escondidos, e os mandam para Bereia. Em Bereia, foram bem recebidos nas sinagogas. Ali as pessoas eram mais nobres do que as de Tessalônica, e de bom grado escutavam a Paulo e examinavam as escrituras para ver a confirmação das profecias. Eles não acreditavam de qualquer maneira, eles precisavam fazer o exame das escrituras. E se de fato Jesus era o Messias, eles precisavam de uma concordância na palavra, né? Muitos, depois de examinarem, creram, e também mulheres gregas de classe nobre e muitos varões. Quando os judeus de Tessalônica descobrem que eles estão em Bereia, e lá as pessoas estão recebendo o evangelho, vão para lá e incitam a multidão. Nesse momento, os irmãos levam Paulo para o mar, mas Silas e Timóteo, eles permanecem lá. Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. Os de Bereia que acompanham Paulo foi com ele até Atenas, e ele manda que Silas e Timóteo os encontrem lá. Paulo se condoía em ver tamanha idolatria em Atenas. E lá ele ia para as sinagogas, como de costume, né? E todos os dias ele estava nas ruas ensinando. Ora, aquela terra de filósofos e deuses pagãos não aceitaram a Paulo, contendiam com ele, chamando-o de paroleiro, que quer dizer, entre outras coisas, um tagarela, alguém que espalha fofocas. E diziam que Paulo pregava deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Então levaram Paulo ao Areópago, antigo tribunal de grande prestígio, para que ali ele explicasse a nova doutrina. Paulo não perde a oportunidade. Veja, Paulo era um grande estrategista. Atenas era uma das cidades mais importantes daquela época. Era um lugar que todos passavam indo de um país para o outro. Lugar maravilhoso para pregar o evangelho. E Paulo declara que tem observado a vida deles e percebe que eles são um tanto supersticiosos e fala de um altar erguido a um Deus desconhecido. Aproveitando esse gancho, ele declara que é esse Deus que ele prega. Veja que o discurso de Paulo não vai falar da Torá, do Deus de Abraão, porque para aquelas pessoas isso era um assunto estranho. Então Paulo, ele prega, ele vai falar do Deus que criou o mundo, falar da relação com o homem, da relação de Deus com o homem, falar de arrependimento e chegar na ressurreição. Como os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos e achavam essa ideia ridícula, muitos escarnecem e outros dizem que o ouvirá mais uma vez, uma outra vez. Paulo sai do meio deles, mas alguns varões creram, e chegam até ele, inclusive Dionísio e uma mulher por nome Damares.
e com eles outros que creram também. Apesar de muitos estudiosos acreditarem que Paulo não teve sucesso em Atenas, o versículo 34 prova o contrário. Essas pessoas creram e deveriam ser pessoas importantes, né? Pois elas são chamadas pelo nome, né? Dionísio e Damares. Para citar o nome, é que elas eram pessoas conhecidas do local, né? Então, assim, a semente estava lá, foi plantada, né? Então, daqui a pouco a gente se vê novamente no próximo capítulo. Até já.